Existe um momento do seu dia que quase ninguém percebe, mas que tem um poder imenso de transformar conexões, despertar emoções e até acender um desejo irresistível em alguém. Sabe qual é? Os minutos finais antes de você adormecer. Pode parecer só mais uma parte comum da sua rotina, mas esse pequeno intervalo guarda um potencial profundo, psicológico, simbólico e até energético. Já se perguntou por que, de repente, alguém acorda com você na cabeça, sentindo uma saudade que nem entende de onde veio? Isso não é sorte, não é mágica, é o inconsciente em ação. Carl Jung dizia que o inconsciente é moldado por imagens, intenções e símbolos. E é exatamente nesse momento silencioso, quando a mente começa a desacelerar e as defesas do ego vão caindo, que temos a chance de falar diretamente com essa parte profunda, tanto em nós quanto em quem está conectado a gente. Existe uma estratégia emocional poderosa que acontece nesse instante. Um gesto sutil, quase invisível, que você pode fazer antes de fechar os olhos e que planta uma ideia no inconsciente de quem você deseja. Quando um novo dia começa, essa ideia cresce, vira saudade, vira fascínio, vira vontade. E hoje eu vou te mostrar como usar esse momento com consciência, com intenção, para ressignificar o lugar que você ocupa nos pensamentos de alguém. Tudo começa com uma simples frase. Escreva para si mesma, com verdade: eu mereço amor. Quando você faz isso, você não está apenas escrevendo. Você está afirmando para o seu inconsciente que isso é real. E quando o inconsciente acredita, a realidade muda. A transição entre o estado de vigília e o sono é uma das fases mais poderosas do nosso dia. É aí que a mente racional solta o controle e o inconsciente assume. E é justamente nesse espaço simbólico que você pode deixar impressões profundas, não só em você, mas também nas emoções de quem está ligado a você, de forma invisível. Quando você começa a relaxar para dormir, algo invisível, mas muito real, acontece dentro da sua mente. As ondas cerebrais mudam, sua atividade mental desacelera. E é como se uma porta se abrisse direto para o seu mundo interior. É por isso que o que você faz nesses minutos finais tem tanto poder. Especialmente quando envolve alguém que você ama ou quer se conectar mais profundamente. E não precisa de nada complicado. O ritual é simples, mas o impacto pode ser transformador. Antes de adormecer, tire 5 minutos. Só 5. Feche os olhos e pense nessa pessoa. Traga o rosto dela com nitidez na sua mente. Sinta gratidão pela presença dela na sua vida. Lembre de momentos bons que vocês viveram juntos. Mas o mais importante, defina sua intenção. Mentalize como você quer se comportar com ela na manhã. Como vai olhar, ouvir de verdade. Como vai demonstrar carinho nas pequenas coisas. Isso não é manipulação. Isso é conexão consciente. Jung dizia que o inconsciente é moldado por intenções, não por força. Quando você age com verdade, você envia uma mensagem silenciosa que vai muito além das palavras. Esse ritual não é sobre fazer alguém sentir sua falta à força. É sobre desenvolver dentro de você as qualidades que naturalmente atraem. Presença, atenção, afeto genuíno. E com o tempo, algo muda. Sua energia muda. Seu comportamento começa a refletir o que você pratica todas as noites. Você se torna mais atento, mais inteiro nas suas relações. E adivinha? As pessoas sentem, elas percebem, mesmo sem entender como algo nelas reage. É como se o seu jeito de estar no mundo dissesse: eu tô aqui, de verdade. Eu vejo você. E isso por si só já tem um poder imenso. Mas claro, não é da noite para o dia. Uma noite pode tocar, mas não transforma. Agora 7 noites já criam um padrão. 30 noites mudam você por dentro.
E quando você muda, a relação muda. O cérebro humano é sensível às mudanças positivas. Quando alguém que a gente estima começa a nos tratar de um jeito diferente, com mais cuidado, mais presença, mais verdade, nosso cérebro presta atenção, grava e começa a desejar mais disso. Aí acontece aquilo que parece um mistério. Você acorda com alguém na cabeça, com saudade, com vontade de estar perto. Como se seu inconsciente tivesse passado a noite trabalhando nessa conexão. E é exatamente isso que acontece. Quando alguém, noite após noite, te coloca no centro das intenções mais sinceras. Jung nos ensinou que tudo começa no pensamento. Nossas ideias, nossas imagens internas. Com o tempo, elas moldam nossas atitudes. Nada do que a gente sente ou faz nasce do nada. É construído pouco a pouco dentro da nossa psique. Por isso, quando você dedica os últimos minutos do seu dia para focar em alguém com intenção, você está, na verdade, programando sua mente para agir diferente com essa pessoa no dia seguinte. É como se você deixasse um lembrete no seu inconsciente. Essa pessoa importa para mim. E o mais curioso é que, mesmo sem perceber, isso muda suas atitudes. Seu tom de voz fica mais leve. Seu corpo fala diferente. Você se aproxima com outra energia. E essas sutilezas, essas sutilezas fazem toda a diferença. Agora imagina o seguinte. Você acorda e, sem saber porquê, alguém pensou em você assim que abriu os olhos. Sente uma vontade inesperada de mandar mensagem, de estar perto, de ouvir sua voz. Não é truque, não é controle, é conexão. É porque, de forma verdadeira, você passou a ocupar um espaço real e positivo na vida dessa pessoa. Esse ritual antes de dormir é, na essência, um ato de amor. Amor no sentido mais maduro e consciente da palavra. Não é sobre fazer alguém vir até você à força, mas sobre cultivar em si mesma qualidades que despertam o melhor no outro. Amor, para Jung, nasce do encontro com o outro, com tudo que ele é, e da nossa capacidade de reconhecê-lo como alguém valioso, único, inteiro. E é por isso que esse gesto tão simples, respirar fundo, visualizar, sentir gratidão, colocar uma intenção clara, pode sim fazer alguém acordar com saudade de você. Não porque você seguiu alguma técnica mágica de sedução, mas porque você se tornou uma presença que faz bem. Uma presença que transmite paz, autenticidade e afeto verdadeiro. Então comece hoje. Antes de dormir, pare por alguns minutos, feche os olhos, respire profundamente. Traga essa pessoa para sua mente com carinho. Sinta gratidão por ela existir. E imagine como você vai tratá-la amanhã. Com mais atenção, mais escuta, mais presença. Faça isso por alguns dias e observe. Não apenas como a relação muda, mas como você também muda. E agora que você já entendeu o quanto esse ritual noturno pode transformar profundamente seus relacionamentos, é hora de ir ainda mais fundo. Agora a gente vai entrar num ponto pouco falado, mas que pode mudar completamente a forma como alguém pensa em você. E não é nenhum truque. É uma força silenciosa, poderosa e transformadora. A gratidão consciente. Então faz o seguinte, imagina aqui comigo, você está deitado, o quarto já em silêncio, os olhos quase fechando. E nesse momento, em vez de deixar sua mente vagar no automático, você escolhe sentir, de verdade, gratidão por alguém. Não qualquer gratidão vaga ou superficial, mas aquela que vem com intenção, com presença. Algo tão profundo que se torna impossível de ignorar. Nem para você, nem para quem está do outro lado da conexão. Essa prática, simples e poderosa, era usada até por grandes nomes da filosofia. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, anotava todos os dias motivos pelos quais se sentia grato pelas pessoas ao seu redor.
Ele sabia que isso não mudava apenas a maneira como ele via o mundo, mas também a forma como o mundo respondia a ele. E Jung teria amado esse ponto, porque ele acreditava que aquilo que alimentamos no inconsciente, repetidamente, começa a tomar forma na realidade. E a gratidão, quando sentida com verdade, é como uma ponte invisível entre duas almas. Você não precisa dizer nada. A vibração dessa emoção se manifesta nas suas ações, no seu tom de voz, no seu olhar. Hoje, a neurociência confirma o que os antigos já intuíram. A gratidão ativa áreas do cérebro ligadas à conexão emocional e aos vínculos afetivos. É como se você estivesse treinando sua mente para valorizar profundamente essa pessoa. E sabe o que é mais impressionante? Essa frequência emocional é percebida, mesmo sem palavras. Então, antes de dormir, feche os olhos e faça esse exercício. Pense em 3 aspectos específicos dessa pessoa, pelos quais você sente gratidão. Mas vá além do genérico. Não é só ela é legal. Pense assim: sou grata pela forma como ele inclina a cabeça quando está realmente ouvindo. Ou por aquela paciência que teve comigo no dia em que eu mais precisava. Isso é o que marca, isso é o que fica, porque quando você foca nesses detalhes com atenção, seu cérebro registra com mais intensidade. E no dia seguinte, sem nem perceber, você olha diferente. Sua voz suaviza. Seu corpo se inclina na direção dela com mais naturalidade. E o mais curioso, ela sente, ela percebe, sem saber exatamente o porquê, algo muda. É o poder da presença emocional. E tudo começa com um ato tão pequeno quanto verdadeiro. Percebe como tudo começa a mudar quando você passa a enxergar o outro com mais verdade, mais detalhe, mais alma. Isso não é mágica, é psicologia pura. O cérebro humano é incrivelmente sensível a essas pequenas mudanças. Quando alguém começa a te tratar com um olhar diferente, com mais atenção, com mais presença, algo desperta dentro de você. E isso vale também no sentido inverso. Não se trata de manipular, muito pelo contrário. Estamos falando de cultivar uma apreciação real. Uma mudança interna que naturalmente transborda para fora. As maiores virtudes são reconhecer, de forma consciente, o valor que o outro carrega. E é exatamente isso que acontece quando você pratica a gratidão antes de dormir. Sem perceber, você alinha suas ações com esse princípio. A maioria das pessoas entra num relacionamento pensando: o que eu vou ganhar com isso? Ou, essa pessoa vai me fazer feliz? Mas quando você começa a praticar a gratidão consciente, essa lógica se inverte. Você passa a perguntar: o que eu realmente admiro nessa pessoa? E mais importante, como eu posso mostrar isso de forma significativa? Essa mudança de perspectiva é um divisor de águas. Quando você aprecia alguém de verdade, sem interesse, sem cobrança, essa pessoa sente profundamente. É como dizer sem palavras: eu te vejo. Eu reconheço o que há de único em você. Você é importante para mim. E no mundo de hoje, onde tanta gente anda se sentindo invisível, esquecida, desconectada, isso é como dar água a alguém no meio do deserto. É raro, é valioso. E cria uma conexão que não dá para forçar. Uma conexão magnética. A partir daí, aquela pessoa começa a associar sua presença a um sentimento bom, de ser vista, reconhecida, valorizada. E quando ela acorda com essa sensação, não é coincidência. É o efeito direto da gratidão que você plantou na noite anterior, que ficou ali, no inconsciente, amadurecendo, até florescer com o sol da manhã. E existe um nome para isso: reciprocidade. Quando alguém nos faz bem, o impulso natural é retribuir. Quando você cultiva gratidão verdadeira por alguém, isso reverbera. Essa pessoa começa, mesmo sem entender porquê, a ter vontade de estar perto.
a prestar atenção, a se aproximar, porque você, com sua intenção e seu gesto sincero, ativou nela algo profundo. Jung sempre falava que as emoções não são respostas automáticas. Elas são escolhas. São interpretações que damos ao mundo e às pessoas. E quando, noite após noite, você escolhe ver alguém pela lente da gratidão, você começa a reprogramar seu cérebro. Aos poucos, isso vira hábito, um novo padrão mental. E o mais lindo é que vai chegar uma hora em que você nem vai precisar se esforçar tanto para sentir gratidão. Ela já vai estar ali, natural, viva, fluindo. E o mais incrível, quando você começa a praticar a gratidão de forma consciente, ela deixa de ser um esforço. Os sentimentos passam a vir naturalmente. Sua forma de enxergar o outro muda. E junto com isso, o relacionamento também começa a se transformar. Mas tem algo ainda mais importante aqui. Esse exercício não beneficia só quem está do outro lado. Ele transforma você primeiro. Imagina isso. Enquanto você dedica seus últimos minutos do dia a sentir gratidão por alguém, esteja ao mesmo tempo cultivando um espaço de paz e bem-estar dentro de si. É como cuidar de um jardim emocional interno. E não é só sensação, é comprovado. Pessoas que praticam gratidão regularmente dormem melhor, têm menos ansiedade e se sentem mais satisfeitas com suas relações. Mas atenção, não adianta forçar. Jung dizia que nada que é falso se sustenta no inconsciente. Ele rejeitava máscaras, falsidades, aparências. A transformação só acontece quando o sentimento é verdadeiro. A gratidão precisa vir de um lugar honesto dentro de você. Se hoje, por exemplo, você não consegue encontrar 3 motivos reais para sentir gratidão por alguém, talvez isso diga muito sobre o que essa pessoa representa na sua vida. E tá tudo bem. Esse tipo de clareza também é cura. Agora, se você sente, então comece hoje. Quando for dormir, feche os olhos e dedique 5 minutos só para isso. Não para pensar qualquer coisa, mas para sentir de verdade. Escolha detalhes específicos dessa pessoa que tocam você, que te fizeram bem, e sinta isso. Deixe essa prática virar um ritual só seu, inviolável. Deixe que o último pensamento do seu dia seja de apreciação genuína. Com o tempo, você vai perceber pequenas mudanças, profundas. Seu olhar vai ficar diferente, mais atento, mais suave. Sua voz muda, seu corpo se volta naturalmente para ela. E o mais bonito, a pessoa sente, mesmo sem entender por quê. Ela sente. E aí um dia vem aquela mensagem: assim que o sol nasce, acordei pensando em você. Precisava falar com você. E aí você entende que não foi coincidência. Foi a sua intenção emocional que tocou algo profundo. Algo invisível, mas real. Uma conexão que começou dentro de você e foi se formando no inconsciente do outro também. Agora, se a gratidão é a base, existe um passo ainda mais poderoso. Algo que acontece lá nas camadas mais profundas da mente. Antes de dormir, quando a consciência começa a silenciar, o inconsciente se abre. E é nesse momento que entra a visualização. Carl Jung falava sobre o poder das imagens internas. Para ele, tudo começa no símbolo, na imagem, na representação. E o inconsciente, essa parte tão misteriosa da mente, não faz muita distinção entre o que você viveu e o que você visualizou com força emocional. Ou seja, aquilo que você imagina com clareza, com sentimento, com verdade, começa a se tornar parte da sua realidade. E é isso que vamos explorar agora, como usar a visualização antes de dormir para criar conexões reais, profundas e transformadoras. Agora a gente entra numa das práticas mais poderosas para criar uma conexão verdadeira e profunda: a visualização antes de dormir. Mas atenção, isso não é apenas um exercício de imaginação solta. É uma prática intencional.
capaz de influenciar o seu inconsciente e também o campo energético que você naturalmente emite, especialmente quando há alguém em quem você está emocionalmente focada. Esse momento logo antes de adormecer, quando a mente entra nos estados de ondas alfa e teta, aquele ponto exato entre a vigília e o sono, é quando o inconsciente está mais receptivo. É como se as barreiras da mente racional se dissolvessem e, por instantes, as portas do seu mundo interior se abrissem por completo. É nesse espaço que a verdadeira transformação acontece. Então, quando for se deitar, acomode-se com calma. Respire profundamente algumas vezes, sinta seu corpo relaxar, sua mente desacelerar. E aí comece a construir uma imagem. Mas não qualquer imagem, uma cena viva, completa, cheia de significado emocional. Imagine você e essa pessoa especial juntos, interagindo de forma positiva, leve, significativa. Mas vá além do visual. Jung acreditava que os símbolos mais potentes são aqueles que envolvem a totalidade da experiência. Por isso, envolva todos os sentidos. Ouça a voz dessa pessoa dizendo seu nome com carinho. Sinta a textura da mão dela tocando a sua. Perceba até o cheiro do ambiente, a temperatura do ar, a expressão nos olhos dela quando te olha. Quanto mais sensorial for essa cena, mais real ela se torna para o seu inconsciente. E aqui entra o detalhe mais poderoso. Não visualize só o encontro. Visualize a reação emocional dela ao estar com você. Veja aquele sorriso que surge espontâneo. Sinta a vibração de alegria, o brilho nos olhos, a sensação de saudade sendo acolhida pela presença. Porque é isso que transforma a visualização numa ferramenta de impacto real. Carl Jung dizia que não são os acontecimentos em si que moldam a psique, mas o significado que damos a eles. E ao imaginar, de forma consistente, reações positivas, você começa, sem perceber, a ajustar seu próprio comportamento para despertar essas reações na vida real. E tem mais um elemento, talvez o mais sutil e ao mesmo tempo mais profundo. Visualize a energia entre vocês. Imagine um fio dourado ligando seu coração ao dele. Um fio pulsando com uma energia quente, serena, fluida. Veja essa conexão vibrando, crescendo, se fortalecendo enquanto ambos dormem. Como se mesmo em planos diferentes, vocês permanecessem ligados por algo que vai além do físico. Pode parecer místico, mas é profundamente psicológico. Jung falava sobre a importância dos vínculos invisíveis. Ele via a psique como um campo onde imagens, afetos e intenções se comunicam entre si, mesmo sem palavras. Esse fio simbólico que você visualiza é uma linguagem que o inconsciente compreende perfeitamente. E é aí que essa prática se torna verdadeiramente transformadora. Quando você mantém alguém nos seus pensamentos com intenção positiva, mesmo que em silêncio, seu corpo começa a refletir isso. Seu tom de voz muda, seu olhar se suaviza, seus gestos se tornam mais presentes. E tudo isso é captado, inconscientemente, pela outra pessoa. Carl Jung explicava que aquilo que alimentamos internamente se manifesta externamente. Nossas imagens mentais moldam nossas atitudes, nossos comportamentos e, por fim, nossa realidade. Quando você visualiza com frequência interações positivas com alguém, está treinando seu cérebro para se comportar de forma alinhada com essa imagem. E é aí que entra um fenômeno psicológico muito conhecido, o efeito Pigmalion, ou a profecia autorrealizável, ou seja, aquilo que você acredita com força, aquilo que você imagina repetidamente tende a se concretizar. Não por mágica, mas porque sua visualização muda a forma como você age, e isso aumenta, e muito, as chances de aquilo se tornar real.
Por isso, pratique essa visualização por pelo menos 5 minutos antes de dormir. Mas lembre-se, o segredo não está só na imagem, está na emoção. É ela que ativa o inconsciente. Não basta ver a cena, você precisa sentir. Sentir a alegria de estar com essa pessoa. Sentir o calor da conexão, a gratidão profunda por ela existir na sua vida. E quando isso começa a acontecer, de verdade, dentro de você, algo fascinante acontece do lado de lá também. A pessoa pode acordar com você na mente, sem saber por quê. Pode sentir uma vontade repentina de te procurar, de estar por perto. Porque existe algo em nós que vai muito além das palavras, além da lógica. Jung falava de sincronicidade, aquelas coincidências cheias de sentido que revelam conexões invisíveis. Existe sim um tipo de comunicação entre pessoas que transcende os 5 sentidos. Algo que a ciência só agora começa a estudar, mas que intuitivamente sempre existiu. Somos conectados por campos de energia psíquica. Quando você pensa em alguém com intensidade emocional, especialmente nesse estado liminar entre o sono e a vigília, essa intenção atravessa a racionalidade e cria um vínculo real, mesmo que invisível. Para Jung, nossas mentes não estão isoladas em caixinhas individuais. Fazem parte de algo maior, um inconsciente coletivo. Uma consciência compartilhada que conecta todas as pessoas, ainda que elas não tenham consciência disso. E é justamente essa visão que dá base ao poder da visualização feita à distância. Mas atenção, tudo depende da sua intenção. Esse tipo de prática não é sobre controle, nem sobre fazer alguém sentir algo à força. Muito pelo contrário. Trata-se de criar um espaço interno de conexão verdadeira. Um encontro emocional, sutil, mas real. Algo que vem da alma e, por isso, toca profundamente. E tem algo fundamental aqui que você precisa saber. Se sua intenção for egoísta, manipulativa ou baseada apenas em desejo de controle, o efeito será raso, passageiro. O inconsciente percebe. A energia que você emite não mente. Carl Jung dizia que tudo que parte de um impulso desonesto com o outro retorna com conflito interno. Agora, quando a sua visualização nasce de um desejo real de conexão, com respeito, apreciação e abertura, aí sim, você acessa um outro tipo de influência, mais profunda, mais verdadeira, porque essa prática não é uma via de mão única. Ao visualizar esse vínculo com frequência, você também começa a se tornar mais sensível. Sua percepção se aguça, sua empatia se aprofunda. E, de repente, você começa a notar sutilezas, mudanças no tom de voz, no olhar, nos gestos dessa pessoa, que antes passavam despercebidas. E com a prática consistente, algo começa a mudar. Pode ser que essa pessoa comente ter sonhado com você. Pode ser que diga casualmente, acordei pensando em você hoje. Ou então, talvez tudo esteja num simples olhar. Aquele olhar que carrega mais do que palavras, que entrega que você, sim, está ocupando um espaço no pensamento dela. Lembre-se, o que acontece dentro da mente é tão real quanto o que acontece fora. Jung falava disso quando explicava como nossas imagens internas moldam nossa realidade externa. Se você alimenta visualizações sinceras e emocionais antes de dormir, está literalmente ajudando a criar uma nova realidade nos seus relacionamentos. É como plantar sementes no terreno fértil do inconsciente, seu e do outro. E são essas sementes, regadas noite após noite, que fazem alguém acordar com uma vontade inexplicável de te ver, de ouvir sua voz, de estar com você, mesmo sem entender exatamente por quê. Então, hoje à noite, depois de praticar a gratidão consciente, feche os olhos e mergulhe nessa visualização. Crie a cena com detalhes,
Sinta com intensidade e deixe essa energia fluir livremente. Observe como, com o passar dos dias, o invisível começa a ganhar forma. Como a conexão que você visualizou floresce à luz do dia. Agora que você já compreendeu como essa prática cria um laço invisível, mas real, entre duas pessoas, chegou o momento de explorar algo que, à primeira vista, parece contraditório. Mas é justamente o que torna essa conexão ainda mais magnética. É o que Jung chamaria de paradoxo do desejo. Quanto menos você força, mais forte a energia se move em sua direção. Quanto menos você exige, mais irresistível você se torna. E agora, a gente vai entrar exatamente nesse ponto. Como a ausência de expectativa pode despertar um interesse poderoso. Daqueles que fazem alguém acordar com um desejo quase impossível de ignorar. Vamos descobrir isso juntos. Agora a gente chega num ponto que parece contraditório, mas que guarda uma das chaves mais poderosas para despertar um interesse verdadeiro em alguém. A ideia é simples e profunda. Quanto menos você exige, quanto menos você espera, mais forte se torna a sua presença. E mais natural é a aproximação do outro. Esse é o princípio das expectativas zero. Ao contrário do que a maioria acredita, você não precisa forçar conexão, nem controlar o desenrolar de um relacionamento. Carl Jung falava sobre isso de outra forma. Quanto mais projetamos nossas necessidades não resolvidas no outro, mais criamos tensão, bloqueios, frustração. Mas quando conseguimos recolher essas projeções, abrimos espaço para uma relação mais autêntica e livre. E é exatamente isso que você vai praticar antes de dormir. Feche os olhos e libere. Libere a expectativa de como essa pessoa deve agir, de como ela deve sentir, de como ela deveria responder ao seu afeto. Libere a ansiedade sobre o futuro. Solte a necessidade de controlar o que vai acontecer. Abandone, conscientemente, qualquer tentativa de fazer o outro se encaixar num roteiro criado por você. Parece simples, mas vai na contramão de tudo o que a gente aprendeu sobre amor. Fomos condicionados a acreditar que precisamos conquistar, correr atrás, provar nosso valor para ser merecedores do afeto do outro. Mas aqui, você faz o oposto. Você entrega espaço, você permite. E quando faz isso, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A pressão some. Você entra num estado de aceitação tranquila, quase meditativo. E nesse espaço interno silencioso, a energia flui com mais naturalidade. É aí que o outro começa a sentir algo diferente e a se aproximar sem medo, sem defesa. Porque quando você não exige, você convida. Jung acreditava que o verdadeiro vínculo acontece quando a alma do outro sente que tem liberdade para ser. E é exatamente isso que acontece quando você pratica o desapego emocional. Você envia uma mensagem clara, mesmo sem palavras. Você não precisa ser nada além do que você já é. Isso é libertador e, paradoxalmente, extremamente atrativo. Quando a outra pessoa não sente pressão para corresponder, ela sente segurança para se aproximar, se sente livre. E nessa liberdade, nasce a vontade espontânea de estar com você. Existe um mecanismo psicológico muito sutil por trás disso. Toda vez que colocamos expectativas sobre alguém, mesmo em silêncio, passamos uma mensagem implícita. Você precisa me entregar algo para que eu fique bem. Isso, mesmo que nunca seja dito, é sentido. E o resultado? Resistência. Mas quando você solta essas expectativas, quando para de tentar moldar o outro, você transmite algo totalmente diferente. Você é livre. Eu estou aqui, inteiro, sem exigir nada. E essa liberdade emocional é um convite irresistível. Jung dizia que a verdadeira transformação começa quando paramos de esperar que o outro nos preencha
e passamos a cuidar da nossa própria inteireza. Quando você não precisa mais da reação do outro para se sentir bem, você se torna magnético. Porque você não está mais carente, está completo. E é aí que a relação pode finalmente florescer. Porque nasce da liberdade, não da cobrança. Essa autonomia emocional que você cultiva quando pratica o desapego. É uma das qualidades mais magnetizantes que uma pessoa pode desenvolver. E à noite, ela pode ser praticada de forma simples, mas extremamente poderosa. Depois de se deitar, feche os olhos e respire profundamente. Agora, visualize suas expectativas em relação a essa pessoa como balões coloridos e vá soltando um a um. Veja esses balões se afastando no horizonte da sua mente, flutuando até desaparecerem no escuro do céu mental. Enquanto faz isso, afirme internamente, com intenção: eu libero a necessidade de controlar o que essa pessoa sente por mim. Eu renuncio à exigência de um resultado específico. Estou em paz com o que quer que venha, ou não venha, dessa relação. Isso não é pessimismo, não é desistência, é sabedoria emocional. Você não está abandonando a relação, está abandonando o controle. Não está ficando frio ou indiferente, está se tornando presente, de verdade, sem as distorções criadas pelo medo e pelas projeções. Jung dizia que muito do nosso sofrimento vem da tentativa de moldar o mundo externo para satisfazer desejos internos que nem sempre compreendemos. E é justamente quando você solta isso que a energia muda. Você passa a transmitir uma calma rara. Uma presença que, num mundo onde todo mundo está exigindo algo de alguém, se torna um verdadeiro refúgio emocional. Você vira aquele espaço onde o outro pode simplesmente ser, sem esforço, sem máscaras, sem necessidade de performance. E isso, meu bem, é profundamente magnético. É como se, sem dizer nada, você estivesse dizendo: você pode existir aqui do seu jeito. Eu não quero te moldar, eu só quero te ver. E tem algo lindo que acontece quando você entra nesse estado de presença sem exigência. Você passa a enxergar o outro com mais clareza. Em vez de ver aquilo que esperava, você começa a ver o que é. Essa percepção mais limpa, sem projeções, permite conexões reais, em níveis muito mais profundos. E como bônus, você elimina o medo da rejeição. Porque quando não há expectativa de resultado, também não há o que perder. E essa ausência de medo gera uma confiança diferente. Não é a confiança que vem do ego, da conquista, da aparência. É uma confiança calma, que nasce da aceitação verdadeira de si mesmo e da vida do jeito que ela vem. E mais, isso também transforma sua qualidade de sono. Quando você abandona as expectativas antes de dormir, dissolve uma das principais fontes de ansiedade que rouba sua paz. Seu sono fica mais profundo. Você acorda mais leve. E isso é sentido. As pessoas ao seu redor percebem, mesmo que não saibam explicar. Essa mudança interior sutil também muda completamente a dinâmica emocional de um relacionamento. Você sai da posição de carência e se coloca na plenitude. E, inevitavelmente, a outra pessoa começa a se perguntar: o que essa pessoa tem? Como ela consegue estar tão tranquila, tão inteira, mesmo sem saber o que vai acontecer entre nós? E quando você mantém esse estado noite após noite, algo muito interessante começa a acontecer. A necessidade de estar perto parte dela. Não porque você tenha feito algum jogo, mas justamente porque não jogou. Porque você não estava tentando extrair nada. Porque ao invés de projetar exigências, você ofereceu liberdade. E liberdade emocional, quando é verdadeira, chama de volta. Jung nos mostra que não se trata de fazer alguém sentir sua falta com estratégias,
Trata-se de cultivar dentro de si uma presença tão inteira, tão livre, tão real, que naturalmente atrai, que convida, que acolhe. E com o tempo, você começa a notar pequenas mudanças, talvez uma mensagem inesperada, talvez um convite leve, ou quem sabe, aquela confissão simples e direta. Hoje eu acordei com vontade de te ver. Essa resposta emocional que o outro sente por você não acontece porque você o manipulou, mas porque você deixou de exigir. Quando você solta o controle, cria um campo emocional de liberdade que por si só é profundamente atrativo. Pensa comigo. Assim como a natureza evita o vácuo, o ser humano evita a pressão emocional. Ninguém gosta de sentir que precisa corresponder a uma expectativa para ser aceito. Agora, quando você não está tentando extrair nada, sua presença passa a ser vivida como alívio, como um lugar de descanso. E aí surge o paradoxo. Quanto menos você tenta segurar, mais naturalmente as coisas vêm até você. Quanto menos você exige, mais livremente as pessoas se aproximam. E quanto menos você espera, mais a vida te surpreende. Mas existe um nível ainda mais profundo nessa jornada emocional. E ele começa com uma prática tão simples quanto revolucionária: a aceitação total. Carl Jung via a aceitação como uma virtude transformadora. Ele dizia que o verdadeiro amadurecimento acontece quando conseguimos enxergar as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. No contexto dos relacionamentos, isso significa conseguir olhar para alguém com todas as suas falhas, contradições e imperfeições. E ainda assim, escolher permanecer, sem tentar consertar, sem querer mudar o outro. Aceitação total não é indiferença, é presença. E quando praticada com intenção antes de dormir, ela cria um campo energético tão raro, tão potente, que se torna magnético. As pessoas são naturalmente atraídas por esse tipo de espaço psíquico. Jung dizia: não deseje que os eventos ocorram conforme sua vontade. Deseje que ocorram como ocorrem. E você prosperará. Quando levamos essa sabedoria para os relacionamentos, algo muda profundamente. Então, antes de dormir, deite-se, feche os olhos, respire fundo e visualize essa pessoa especial. Agora, conscientemente, reconheça cada aspecto que você normalmente gostaria de mudar. Aquele comportamento que te irrita, aquela opinião que te incomoda, aquele jeito de agir que você não entende. E um por um, olhe para esses traços com honestidade e afirme internamente: eu te aceito exatamente como és. Não preciso que mudes. És perfeito em tua imperfeição. Isso não é resignação. Isso é amor autêntico. E sabe por quê? Porque fomos condicionados a amar sob condições. Eu te amo se... ou eu te aceito quando. Mas essa prática rompe esse ciclo e oferece algo raro: afeto sem exigência. Pensa bem, quantas pessoas na vida dessa pessoa verdadeiramente a aceitam por completo? Quantas olham para ela com todas as suas falhas e ainda assim dizem: eu escolho estar aqui. Em um mundo cheio de cobranças, críticas e expectativas, oferecer aceitação é ser um oásis, um lugar de calma, um lugar onde o outro pode simplesmente existir, sem ter que provar nada. E isso é profundamente transformador. Mas é importante entender algo aqui. Aceitar não é o mesmo que aprovar. Você pode aceitar alguém exatamente como ela é, e ainda assim manter seus valores, seus limites, sua integridade. Não se trata de concordar com tudo, mas de reconhecer o direito do outro de ser quem é. É isso que torna a aceitação total tão poderosa. Ela liberta você do controle e liberta o outro da obrigação. E nessa liberdade nasce o tipo mais puro de conexão. Quando você entende de verdade que não tem controle sobre o outro, só sobre a forma como escolhe reagir.
você começa a se libertar. E é aí que nasce a aceitação total. É quando você diz internamente: eu não preciso que você mude para eu estar em paz. E quando você pratica isso, noite após noite, algo extraordinário começa a acontecer. Sua presença muda. Seu olhar muda. A maneira como você percebe essa pessoa se transforma. E, curiosamente, ela sente isso. Mesmo que vocês não falem sobre isso, mesmo que ela não saiba explicar. Porque os seres humanos têm um radar emocional afiadíssimo para captar julgamentos escondidos. E mesmo quando você não diz nada, o seu corpo, a sua voz e a sua energia revelam tudo. Mas o oposto também é verdade. Quando você pratica a aceitação de forma genuína, essa qualidade de presença é imediatamente percebida. É como se, sem dizer uma palavra, você dissesse: não precisa fingir, não precisa provar. Aqui você pode simplesmente ser. E isso é suficiente. Carl Jung acreditava que ver o outro como ele realmente é, sem o filtro das suas preferências, sem o impulso de moldar, é uma das expressões mais profundas do amor. Porque só quando aceitamos o outro por completo, podemos experimentar uma conexão verdadeira. E aqui vem um detalhe importante. Ao parar de tentar transformar essa pessoa, ela paradoxalmente se abre para mudar por vontade própria. Porque ninguém cresce sob pressão. O crescimento real acontece quando há espaço, acolhimento, segurança. Quando alguém se sente plenamente aceito, as defesas caem, o medo some, a vulnerabilidade aumenta. E nesse estado emocional mais aberto, as verdadeiras conexões florescem. Até mesmo neurologicamente isso faz sentido. Quando nos sentimos julgados, o cérebro ativa o sistema de defesa. Mas quando nos sentimos aceitos, ele relaxa. E aí, conseguimos acessar empatia, criatividade, conexão. Uma das descobertas mais fascinantes dessa prática é que ela não transforma só o outro. Ela transforma você. Existe um fenômeno psicológico chamado profecia autorrealizável. As pessoas tendem a se tornar aquilo que acreditam que esperamos delas. Então, quando você enxerga o melhor em alguém, mesmo sem negar suas sombras, você oferece um espelho positivo, um reflexo de confiança que diz: eu sei que você pode ser mais do que isso, e eu vejo esse potencial. Não porque você quer mudar a pessoa, mas justamente porque não está tentando. E é nessa segurança que o outro se permite crescer. Então, antes de dormir, enquanto estiver praticando a aceitação total, visualize essa pessoa exatamente como ela é. Observe tudo. O que você ama nela e também o que você costuma achar difícil. E acolha tudo. Sem luta. Sem resistência. Com um coração aberto e uma mente clara. Lembre-se, aceitar não é o mesmo que tolerar o que te machuca. A aceitação verdadeira também tem limites. Também diz não quando necessário. Mas faz isso com respeito e integridade. Com o tempo, essa prática cria um campo de energia ao seu redor que é percebido como algo raro, profundamente curativo. Porque num mundo onde tanta gente anda ferida, carregando o peso de não se sentir suficiente, você se torna um bálsamo, um espaço onde a pessoa não precisa fingir. E isso, por si só, é transformador. É assim que alguém acorda pensando em você. Não porque você jogou com a mente dela, mas porque você ofereceu algo infinitamente mais raro, um espaço onde ela pôde ser exatamente quem é. E a ironia mais bonita disso tudo: quanto mais você aceita alguém por completo, mais ela sente vontade de evoluir. Não para te agradar, mas porque o amor autêntico desperta esse desejo natural de expansão. Essa é a verdadeira magia dos relacionamentos transformadores. A verdade é, nós não mudamos ninguém tentando mudar. A transformação real acontece quando o outro se sente livre o suficiente
para escolher evoluir por conta própria. E o maior presente que você pode oferecer nessa jornada é a aceitação total. Mas existe um nível ainda mais profundo que você pode acessar. Uma dimensão da conexão que vai além da aceitação. Algo que toca a alma. E tudo começa antes de dormir. Quando você aprende a dominar a arte da conexão genuína, nesse estado liminar, entre o consciente e o inconsciente, você ativa um tipo de vínculo que transcende o físico. Um tipo de presença silenciosa que cria uma ponte invisível entre você e a outra pessoa. Agora imagina esse cenário comigo. Você está deitado, o ambiente silencioso, o corpo já relaxado e os olhos fechados. Nesse instante, você não está mais pensando no que quer receber, nem no que poderia acontecer. Você apenas permite. Você se imagina olhando nos olhos dessa pessoa, mas não é o olhar do dia a dia, é um olhar que vai além. Além das palavras, além das máscaras sociais, além das armaduras que todos usamos. Você enxerga o que está por trás disso tudo, a essência. O que existe ali, no centro do ser dela. O que vibra por trás das opiniões, dos hábitos, das contradições. Você não tenta interpretar, não tenta forçar nada, apenas reconhece. Ali existe alguém, alguém real. E nesse reconhecimento, algo acontece. É como se entre você e essa pessoa abrisse-se um canal silencioso. Um fio sutil de energia fluindo entre os corações. Não é sobre desejo, não é sobre posse. É apenas presença. Uma conexão de alma para alma. Carl Jung falava sobre isso quando nos lembrava de que por baixo de todas as camadas do ego, todos nós carregamos uma mesma essência humana, uma natureza compartilhada. E é nesse espaço profundo, onde o ego silencia, que nasce o tipo de vínculo que transforma. Quando você pratica essa conexão, algo muda. Você sai da relação baseada em necessidade e entra num campo mais sutil, mais elevado, o da presença verdadeira. Você não está ali para conquistar, nem para ser aceito. Você está apenas ali, presente, aberto. E isso é magnético. A ciência começa agora a explicar o que Jung intuía. Nossos corações geram campos eletromagnéticos poderosos. E quando você entra num estado de coerência emocional, ou seja, um estado de paz, aceitação e presença, esse campo se expande. E pode sim influenciar o campo de outra pessoa, mesmo à distância, mesmo em silêncio. Durante esse estado receptivo, logo antes do sono, essa coerência se intensifica. E é nesse momento que a conexão mais profunda pode acontecer, não no plano físico, mas no plano invisível, onde todas as almas se reconhecem. Essa conexão não se força, ela se permite. E no dia seguinte, a pessoa pode acordar com um sentimento inexplicável. Uma saudade que ela não sabe de onde veio. Uma vontade de te ver, de te ouvir, de estar perto. Não porque você disse algo, mas porque você estava lá, de forma real, silenciosa, emocionalmente presente. E talvez a maior beleza de tudo isso seja justamente o silêncio, porque você não precisa dizer nada, nem convencer, nem provar. A transformação mais profunda acontece quando você apenas escolhe estar, de verdade, inteiro, com presença, com intenção limpa, com coração aberto. No fundo, todos carregamos o mesmo desejo, sermos vistos como somos, sem máscaras, sem exigências, sem medo. E quando você oferece esse espaço, noite após noite, sem esperar nada em troca, o que acontece não é um milagre, mas uma lembrança. Uma lembrança de que existe algo mais além dos jogos, além das palavras, além da urgência de ter. Existe um encontro possível, onde duas almas se reconhecem por aquilo que são, e não pelo que se esperava que fossem. Você não precisa ser perfeito, nem o outro. Você só precisa ser verdadeiro. E é nessa verdade silenciosa, naquele último instante antes do sono,
que você planta algo raro, um campo de presença, uma vibração que o outro sente, mesmo de longe. Um convite sutil para um tipo de amor que não exige, não prende, não cobra, apenas ama. E quando alguém vivencia isso, mesmo por um instante, é quase impossível esquecer. Porque num mundo que grita o tempo todo, esse tipo de silêncio toca mais fundo do que qualquer palavra. Agora me diz aqui nos comentários, eu sou uma presença que convida. Se essa jornada tocou algo em você, então você já começou a transformar não só a forma como ama, mas também a forma como existe. E isso já é tudo.